É de fundamental importância o fora Bolsonaro. Isso é muito importante. Temos que derrotá-los porque são um atraso e são um projeto assassino. As novas gerações têm que tomar consciência de que esse país é extremamente racista. O racismo é uma das questões fundamentais de opressão da maioria da população, mas na verdade é uma ação que se abate sobre toda a população. Então o movimento negro unificado foi surgindo e construindo nortes de luta que influenciou o país como um todo. A minha intervenção ela vai nesse sentido de enfrentamento à violência policial, não é? A gente jovem negros era muito sacaneado pela polícia, a gente sempre viu coisas pesadas, desrespeito na abordagem, né? Então isso fez com que a gente passasse a combater essa violência policial. A repressão sempre foi muito pesada, então você cria forma de defesa, entendeu? Então você nunca sai escancarando tudo, porque os caras sempre usam isso para te zoar também. Então eu fico às vezes fico meio fechado nas coisas, entendeu? Não se faz transformação nesse país se não se combater a violência racial, o racismo, entendeu? Em os mais variados setores. Salve, salve, eu sou Milton Barbosa, sou coordenador nacional de honra do Movimento Negro Unificado, é um dos fundadores, né? O movimento está uma luta há 43 anos, mas eu já venho fazendo esse tipo de trabalho já há 50 anos, né? Mais de 50 anos, né? Nós fazíamos discussões com a velha guarda do movimento negro, uma das principais referências, né? José Correia Leite, Jaime Aguiar, Henrique Cunha, Teresa Santos, né? Então, a pessoa que a gente fazia discussões e pessoas que tiverem ações fundamentais e que passaram essa tarefa para nós, né? À época, jovens negros, e hoje faço um trabalho de apoio a essa juventude no país todo. Vim com 3 anos aqui para a cidade de São Paulo, para minha mãe e minha irmã, e foi sempre uma luta, porque a gente esteve sempre sozinho. Foi morar e estudar no bairro da Bela Vista, fui com a escolinha, né, da professora Ana Rita Santana, uma professora negra, que depois fui descobrir que muita gente de famílias importantes estudaram lá com ela, e nós estudávamos, nos mais pobrezinhos, nós ficávamos o dia todo lá na escola, né? E aprendemos muito. Ela era uma professora muito boa, uma pianista, né? Ela tocava piano, a família dela eram todos de professores e músicos, e recebemos essa influência, né? E que foi muito importante para que, ao longo da minha vida, a gente percebesse a necessidade de enfrentar a discriminação racial, o racismo na sua forma mais profunda, nesse país que é extremamente racista. Tem a maioria da população negra, os negros sempre trouxeram culturas importantes. Você for verificar, os grandes escritores, poetas, músicos, né, juristas foram negros, mas esse sistema racista tenta esconder essa presença, essa contribuição humana. Você participar de algumas coisas em escolas, em igreja, que tinha times de futebol, aquela coisa toda. E também foi importante para perceber que havia um racismo, que nós tínhamos um tratamento diferenciado. Então, a partir daí, nós começamos a fazer discussões, organizar grupos culturais, né? Participei da escola de samba Vai-Vai, nós tínhamos a ala do Cala a Boca. Então, fizemos trabalhos, discussões em São Vicente. Eu lembro uma vez, não lembro o nome ainda, preciso lembrar, a mãe de santo, entendeu? Foi muito importante o contato com ela, tanto que no Centro de Cultura e Arte Negra, ela baixou todos os orixás no centro da sala do SECAM lá.
Então, para nós foi muito importante essa coisa da cultura da negra, a questão da a religiosidade africana, que foi a base desse país, não é? Então, a minha intervenção ela vai nesse sentido de enfrentamento à violência policial, não é? A gente, jovem negros, era muito sacaneado pela polícia, a gente sempre viu coisas pesadas, desrespeito na abordagem, né? Então isso fez com que a gente passasse a combater essa violência policial. E nas discussões, nos debates com a velha guarda do movimento negro, discussões sistemáticas com o Florestan Fernandes, a gente se reunia com ele quase toda semana, nós fomos aprofundando a discussão e conhecimento e forma de fazer esse enfrentamento, que tinha que ser amplo, não é? Tinha que, além de colocar a questão do enfrentamento à violência policial, tinha a questão do racismo nos meios de comunicação, o racismo no ensino oficial, a questão das empregadas domésticas. Minha mãe era empregada doméstica, dava um duro danado, né? E eram muito sacaneadas, então foi um dos tópicos do movimento foi trabalhar essa questão, né? A questão da mulher negra é uma questão fundamental. Então o movimento negro unificado foi surgindo e construindo nortes de luta que influenciou o país como um todo. Foi importante essa intervenção no SECAM, o trabalho na escola de samba. Nós tivemos um período de 74 a 76 que nós participamos da Liga Operária, que é uma organização trotskista, não é? E nós colocávamos essa questão do negro, a importância de se combater o racismo, e apresentávamos vários tópicos, mas infelizmente eles entenderam, né, a importância. Era um pessoal aguerrido e tal, mas eram, na época, a maioria brancos, classe médias, entendeu? E que não perceberam a dimensão da importância das questões que nós colocávamos, né? Que era um dos setores de opressão mais fundamental desse país, uma forma de domínio sobre a população brasileira e que deveria se enfrentar, não é? O racismo de forma sistemática, organizada, mas infelizmente eles não perceberam isso. E não foi só a Liga Operária, depois a gente teve contato. Eu sou um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, na região centro de São Paulo, na Bela Vista. A gente colocava questões fundamentais sobre isso, mas eles não conseguiram perceber a profundidade. Hoje se começa a perceber a necessidade desse enfrentamento. Não se faz transformação nesse país se não se combater a violência racial, o racismo, entendeu? Em os mais variados setores, né? Então, essa foi uma das minhas ações e arrastando muita gente importante, né, nesse processo, tendo contato com figuras incríveis, né, que deram para nós esses fundamentos de luta, de trabalho e de luta, né? O ato público do 7 de julho, que eu fui um dos coordenadores, mas nós tínhamos quadros incríveis naquela organização, né? Mas foi um processo centralizado porque a gente previa que haveria muita provocação. Por exemplo, durante o ato público, os policiais passavam nos carros e gritavam que aí só tem prostituta e ladrão e tal. Mas a negadinha segurou firme, não saiu indo para cima, não fizeram virar carro nem nada, que tinha que garantir aquela manifestação, que foi uma manifestação de fundamental importância, ainda na época da ditadura militar, mas muito bem articulado. Eu tinha uma amiga nossa, Mirna Grist, uma judia, que articulou o setor de imprensa nacional e internacional. Aquela manifestação, ela explodiu no mundo inteiro. As pessoas depois voltavam vindo dos Estados Unidos, da Europa, da América do Sul aqui, de África, e falavam que vibraram, né, que ficaram arrepiados de ver nós fazendo aquela manifestação, aquele enfrentamento em plena ditadura militar. Mas então foi um negócio muito bem articulado para que o mundo soubesse que nós estávamos lá, e se alguém sofresse alguma repressão, o mundo inteiro ia saber e com certeza
nós íamos articular forças de fundamental importância, né? Por exemplo, eu sendo do Centro de Arte Negra, mas, por exemplo, em 73, eu e Angela Gilliam, a professora afro-americana, nós demos uma entrevista no Pasquim falando sobre a questão do negro no Brasil e nas Américas, no mundo, entendeu? Então é uma coisa assim que já vinha de tempos antigos, né, e tal. Então a gente sempre nos preocupamos com essa coisa. E fazíamos também discussões com grupos como o Grupo Evolução de Campinas, né, que era um grupo teatral muito bem organizado e que trabalhava essa questão, né. Depois o pessoal criaram o Festival Comunitário Negro Zumbi. Então nós ajudamos no processo de construção sobre essas questões, não é? A questão de se verificar e entender a história da África, o processo. Teve um período que nós fazíamos discussões quando estávamos já na Liga Operária com os negão africanos que estavam aqui. Parecia que estava falando com o Samora Machel, a Mica Cabral, eram uns quadros políticos muito bem preparados que vieram da Revolução e estavam foragidos aqui. Nós tínhamos reuniões sistemáticas com eles e pensavam. Então isso ajudou na nossa formação política, né? A gente entender que não era uma ação só de uma região, mas na verdade era uma ação que tem que ser de caráter internacional. Então o Movimento Negro Unificado foi a organização de combate ao racismo que colocou esse ponto de vista dos vários setores do movimento de negro e de setores progressistas, dos setores de esquerda. Por exemplo, a criação do Movimento Negro Unificado teve como inspiração a questão da prisão, tortura e morte de Robson Silveira da Luz, trabalhador, pai de família, que foi acusado de pegar frutas numa feira, foi preso e torturado no 44º Distrito Policial de Goianazes, pelo delegado Alberto Abdala, né? Um outro motivo foi uns garotos, 4 garotos do time infantil de voleibol do Clube de Regatas Tietê, foram proibidos de nadar na piscina pelo fato de serem negros. O segurança pegou e falou: se deixar esses moleques entrar na piscina, imediatamente, sem sócios, saem fora. Aí o técnico revoltado e trouxe para o movimento, né, a molecada do Força do Afro-Latino-América lá, trouxe para eles trouxeram a discussão para nós. Então esses foram os 2 pontos imediatos de criação do Movimento Negro Unificado. No período que nós estávamos organizando, nós fundamos o movimento no dia 18 de junho, marcamos o ato público para o 7 de julho. No período que nós estávamos articulando para fazer a manifestação, foi morto no bairro da Lapa o operário Nilton Lourenço por um PM. Então foi mais um motivo que levou a nossa revolta, a ação, né, de criar um movimento que de fato trabalhasse todo o país no combate ao racismo de forma sistemática, né? Foi em 78. No dia 18 de junho foi a reunião que nós criamos o movimento, e o ato público foi no 7 de julho, nas escadarias do Teatro Municipal. As novas gerações têm que tomar consciência de que esse país é extremamente racista. O racismo é uma das questões fundamentais de opressão da maioria da população, mas na verdade é uma ação que se abate sobre toda a população. O cara fala: eu não sou branco, não tem nada a ver com isso. Tem, porque vai ser tratado mesmo como oprimido, vai ser uma estratégia de dominação que todos têm que lutar contra. Então é de fundamental importância combater o racismo, combater a exploração de classe, mas que se manifesta também por esse aspecto racial. Tá? Então essa é a mensagem que eu falo. O racismo é uma questão fundamental para ser enfrentada neste país, que já falei que historicamente foi enriquecido com o conhecimento da população negra, né?
que quando da abolição da escravatura, 2/3 dos negros eram livres. E eram quem faziam todos os trabalhos, entendeu? Cuidavam da alimentação, da costura, entendeu? De criações culturais e artísticas, de forma mais fundamentada. Você tem um monte de Machado de Assis, né? Lima Barreto, como é que chama, né? Tem uma gama muito grande de intelectuais que foram fundamentais para o conhecimento e crescimento da população brasileira, mas que eles tentam esconder. Então tem que tomar consciência da importância do papel da presença negra nesse país, não é? Em termos de trabalho, em termos de criativo, em termos de conhecimento, é de fundamental importância isso. Nós estamos vivendo um momento de extrema-direita, né? E a extrema-direita na história ela acaba tendo esse papel. Eles oprimem, eles tentam jogar pesado e os oprimidos se reestruturam. Você vê a necessidade de combater de forma mais profunda, de forma mais sistemática essa ação, né? Então hoje está surgindo uma infinidade de grupos. Tem a Coalizão Negras por Direitos, que reúne uma quantidade grande de entidades e organizações, entendeu? Que fazem reuniões sistemáticas, desenvolvem trabalhos culturais no país todo, entendeu? Então é um momento de fundamental importância. Fazendo trabalhos também nas prisões, por exemplo, eu sou da Ampará, Associação de Familiares e Amigos de Presos e Presas, entendeu? Fazemos um trabalho sistemático, porque há uma grande quantidade de população negras que estão presos. Por exemplo, a gente percebe que a questão do tráfico, há uma juventude negra muito grande em termos de quantidade que estão presos. E na realidade os donos do negócio mesmo, entendeu? Não vão presos e vivem e são considerados, respeitados e tal, entendeu? Mas é a juventude negra que lota as prisões, entendeu? E com essa história de tráfico, às vezes o cara é pego com um negocinho de nada, ou então o cara que é colocado para segurar as biqueiras, mas os donos das drogas mesmo não vão presos. Haja vista que o Brasil manda drogas para o mundo todo, né? Então é de fundamental importância um trabalho nas prisões, um trabalho de organização para essa juventude, de enfrentamento com essa violência policial e enfrentamento com o racismo de forma sistemática e global, né? É isso. E o Movimento Negro Identificado é uma das organizações que desenvolve esse trabalho, mas tem uma infinidade de grupos que nós apoiamos e fazemos parte dessa coalizão negros, né, por direitos. O Haiti foi a única revolução escrava vitoriosa na história da humanidade. E isso foi em 1800 e pouco, né, 1805, mais ou menos, que eles fizeram essa revolução e se colocaram como exemplo para a humanidade. Por exemplo, essa coisa que eu falo, por exemplo, de 2/3, né, da população que eram livres e que faziam todos os trabalhos, né? Aqueles que estavam escravizados lutavam e tinham como referência a luta que foi feita no Haiti. Então, a classe dominante desse país montou uma estratégia de genocídio da população negra no Brasil. Eles foram buscar, por exemplo, os europeus para ocuparem postos de trabalho na sociedade brasileira, que eram coisas que os negros e negras faziam, e a partir daí montou um projeto de genocídio. Então, que se faz presente nas ações da violência policial, o mau atendimento na saúde pública, entendeu? Não é só uma questão de incompetência, de fraqueza, mas é um projeto de matança, que nós chamamos de projeto de genocídio da população negra. Então, a juventude negra tem que estar muito bem organizada para enfrentar, para sobreviver,
e para garantir a linha dos aliados que também tem que combater essa coisa, que achar que não tem nada a ver com negros, não, que na realidade é manter o projeto de opressão, de dominação, entendeu? E aí mesmo os brancos sofrem com esse processo, então tem que ter consciência de que tem que ter uma aliança nacional, uma aliança global contra esse tipo de ação.